Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje, neste 29º domingo do Tempo Comum, nós refletimos o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 8. Se você ainda não leu o Evangelho de hoje, ele se encontra na descrição deste vídeo. Olá, meus irmãos e irmãs, nesse 29º domingo do Tempo Comum, nós iremos refletir o Evangelho e as leituras deste dia. Todas estão interligadas entre si. E a gente começa pela primeira leitura, a leitura do livro do Êxodo, onde a gente vê no contexto que os amalecitas atacam Israel e Moisés diz a Josué para escolher alguns homens para combater os amalecitas. E acontece que, enquanto Moisés permanece de mão levantada, eles seguem vencendo a batalha. Não a mão levantada porque Moisés estava exercendo poder sobre aquilo, mas porque Deus estava agindo sobre Moisés. E ele permanece de mão levantada e eles seguem vencendo a batalha. Mas chega um momento que as mãos de Moisés se tornam pesadas, ele já não aguenta permanecer de mão levantada. E Arão e Hur seguram as mãos de Moisés para ele permanecer com a mão levantada. E lendo essa passagem, para mim ela se assemelha muito ao chamado que Deus tem para cada um de nós. Mesmo a gente caminhando, pode chegar um momento que as nossas mãos ficam pesadas, que a caminhada fica dura, que estamos em um momento de deserto. Mas é aí que a gente olha para as atitudes como de Arão e Hur, de sustentar as mãos de Moisés, e aquilo é mais do que segurar mãos, é manter a luta, a batalha contra o mal, é ajudar o irmão na caminhada, porque é em comunidade que a gente se apoia e caminha para o céu. E o Senhor fala disso em outra passagem, que onde houverem 2 ou 3, ali eu estarei presente. Então que a gente possa dar o nosso melhor em comunidade para continuar contribuindo com os nossos irmãos nessa batalha que a gente trava como cristão. E na segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, que é uma mensagem de que a gente precisa se manter firme, manter o nosso sim, no que a gente sabe que é a verdade. E no fim da passagem, São Paulo fala: proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. E ele fala isso porque não é fácil proclamar a palavra. Nem todos os ouvidos estão abertos para acolher essa semente, essa palavra. E especialmente quando a gente não se abastece da sabedoria das Sagradas Escrituras, quando a gente não reza, não procura olhar além de nós mesmos para o nosso próximo, nós não conseguimos proclamar bem isso, não conseguimos levar essa palavra. E nesse ponto a gente chega ao Evangelho dominical, onde Jesus conta uma parábola de um juiz que não temia Deus e nem respeitava aos homens. E por insistência de uma viúva, ele acaba cedendo ao pedido dela por justiça. E nessa situação, mesmo com os mais céticos, muitas vezes a gente acha que algo aconteceu por acontecer. Mas até quem não respeita aos homens e não teme a Deus, como esse juiz da parábola, se move para fazer com que os planos de Deus, para que a justiça aconteça. Nada é por acaso. O agir e a permissão de Deus são perfeitos. Acontecem mesmo que a gente não esteja notando isso. Então, meus irmãos, que a gente possa buscar sabedoria, saber auxiliar os nossos irmãos na caminhada, nas batalhas, mutuamente, permanecendo firmes e confiantes nesse agir do Senhor. Mesmo quando a gente não está percebendo as coisas, Ele age mesmo nos pequenos detalhes. Então que a gente possa ter essa confiança nesse agir do Senhor. Então, é isso. Se você está gostando do podcast de hoje, comente, deixe o seu like. E se você ainda não nos segue no Instagram, o nome é @anjo do evangelho.
onde você também pode nos acompanhar. No Evangelho de hoje eu gostaria de comentar sobre a justiça de Deus e sobre a fé que nós seres humanos temos. Jesus ele conta aquela parábola do juiz injusto, etc. E ele mostra que até mesmo pessoas injustas podem fazer a justiça. Imagine Deus, que é o juiz justíssimo. Deus, nele não há injustiça. Então, quem duvida que Deus fará justiça? Esse é o ensinamento principal. Porque nós ouvimos falar muito, por que Deus permite o mal no mundo? Ou então, porque a pobreza existe? Porque o sofrimento existe? E se Deus ele fosse justo, ele não ia deixar essas coisas existirem, etc. Então, se coloca uma dúvida a respeito da justiça de Deus, como se Deus fosse um ser ruim que abandonasse o ser humano, etc. Mas no fundo, tudo isso é uma profunda crise de fé. E é justamente o que Jesus pergunta no final do Evangelho de hoje, Mas será que quando o Filho do Homem vier, ou seja, Ele mesmo, será que quando eu, Jesus, vier, será que eu ainda vou encontrar fé sobre a terra? Será que as pessoas ainda vão crer em mim? Se naquela época Jesus falava isso, imagine os dias de hoje, Então, o que mantém a nossa confiança de que Deus fará a justiça acontecer? O que é a justiça? É você receber aquilo que você merece. Ou então você dar aquilo que o outro merece. Então, um trabalhador. É justo que uma pessoa que trabalhou ali durante o mês, ele receba seu salário. Isso é justiça, Se ele não receber, ele foi injustiçado, etc. Então, é justo que uma pessoa que é temente a Deus, que segue a Deus, e que é justo que ela receba um prêmio, o céu. Porém, também é justo que uma pessoa que ofende a Deus, que não ama o irmão, que faz o mal, também é justo que essa pessoa receba um castigo, chamado inferno. É justo que as pessoas recebam aquilo que elas buscaram. Se a pessoa durante sua vida buscou o bem, é justo que ela encontre o bem no fim de sua vida. Se aquela pessoa durante a sua vida buscou o mal, é justo que ela encontre o mal no fim da sua vida. E o que é que nos garante isso? Como é que você vai saber? Um dia, você estava um cristão, e o ateu. Aí o cristão disse, não, porque o ateu perguntou, por que você faz isso? Por que você vai para a igreja? Por que você reza? Por que você faz o bem? Etc. E o cristão disse assim, não, é porque eu faço isso porque eu quero ir para o céu. Aí o ateu olhou assim e disse, você vai descobrir quando você morrer. Ou seja, o ateu disse assim, para o ateu é como uma aposta, você está fazendo uma aposta, Mas, para quem não tem fé, a vida cristã é isso, é simplesmente uma aposta. Mas para nós que temos fé, é uma certeza. Nós temos certeza de que se praticarmos o bem nessa vida, vamos colher o bem na outra vida. Então, temos também que ter essa certeza de que Deus vai nos dar. E por quê? Qual é o fundamento dessa certeza? Ora, é porque Deus não pode se enganar. E Deus também não engana ninguém.
Se Deus falou que quem o seguir, quem fazer o bem vai receber o prêmio, se Ele prometeu isso, é porque isso é verdade. Isso é uma certeza de fé. Você não precisa morrer e experimentar para ter certeza disso. Basta a fé. Mas esse é o problema. Será que o Filho do Homem, quando vier, encontrará fé sobre a terra? Sejamos essas pessoas de fé. E que se Jesus voltar, hoje, amanhã, na próxima semana, que Ele encontre em nossos corações essa fé viva e possa nos dar o prêmio do céu. E lá no céu possamos olhar para a nossa vida e dizer: poxa, como foi bom ter fé. Como foi bom confiar na justiça de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para dar aquela força e compartilhe essa reflexão com os seus conhecidos. Então ficamos por aqui. Obrigado por ouvir mais um podcast. E ao céu e avante.